Muito bem, estamos iniciando mais um Pixelscast e hoje recebendo um convidado mais que especial. Como vocês já sabem, nossos temas são empreendedorismo, marketing, desenvolvimento pessoal, carreira profissional. E hoje estou recebendo, um convidado especialíssimo para mim. E muito feliz pela presença dele, um amigo, de coração pessoal. Ele que é padre, escritor, empreendedor, fala vários idiomas, morou em Roma, especialista em patrística, infoprodutor, foi nosso pároco por 9 anos e hoje é pároco de Junco do Seridó. Eu estou falando de Padre Fábio Abreu Lima. Eu vou pegar na mão dele aqui. Pois é, valeu. Aqui, transmitir energia positiva. Exato. Que vai que vem, né? Exatamente. Muito obrigado pela presença do senhor. Seja bem-vindo ao Pixelscast, a quarta obrigado. Edição já deste ano. Obrigado. Eu passo uma energia positiva para o povo que está em casa também, uma bênção, né? Deus te abençoe, você que está nos assistindo, né? Então, Padre Fábio, vamos iniciar esse nosso podcast hoje falando um pouco da sua trajetória, né? Como padre, né? O seu sacerdócio. Certo, pois não. Eu sou padre há 25 anos, né? Vou fazer 25 anos agora, né? Então, eu fui ordenado em 1999, né? No dia 29 de outubro, né? Fui ordenado padre por Dom Gerardo de Andrade Pontes, depois de ficar 9 anos no seminário, né? Naquela época o seminário era muito rígido, né? E eu lembro que nós podíamos ter só uma quantidade X de roupas, né? Eram 3 ou 4 camisas, 2 ou 3 calças, era tudo muito rígido. E fui ordenado por Dom Gerardo, e quando diácono, antes de ser padre, já fui indicado para uma paróquia, o que me surpreendeu, mas foi uma demonstração também de muita confiança em mim. E, na época, eu fiquei muito preocupado, né? Porque eu tinha 24 anos, como é que eu vou assumir uma paróquia com 24 anos, com a cara de menino? Quem é que vai confiar no menino, né? Aí lá vou eu, Dom Gerardo disse, não, eu confio totalmente em você, inteiramente. E aí eu fui e tomei posse, fui recebido como padre, sem ser padre ainda, né? Fui recebido como administrador paroquial em Imaculada, no dia 4 de setembro de 1999. Aí só fui ordenado padre praticamente 2 meses depois, né? Então, 25 anos de padre. Ali eu passei Imaculada, depois passei em Água Branca. Água Branca foi 1 ano e 8 meses, era uma espécie de um mandato tampão, né? Eu ficava em Imaculada e ficava em Água Branca. E dali fui para Patos. Fui trabalhar na parte burocrática da diocese, mas também fui trabalhar como pároco em Nossa Senhora de Fátima. Chegando em Patos, fiquei também responsável pela Rádio Espinharas, era diretor-geral da Rádio Espinharas, administrava o Fundo de Manutenção do Clero e administrava o Parque Religioso Cruz da Menina, o que me deu muita experiência, tudo isso foi muito bom para mim, né? Peguei a rádio numa época de crise e entreguei a rádio financeiramente muito tranquila, né? Aliás, peguei uma rádio e entreguei 2, né? Porque na época nós conseguimos a homologação de uma segunda rádio e eu recebi uma e entreguei 2 para a diocese. Conseguimos o dinheiro com a CEI, a Conferência Episcopal Italiana, para montar a rádio, né? E aí Dom Manuel assinou na época todo esse pedido, né? E veio o dinheiro. E aí depois fui para Roma, passei quase 4 anos em Roma, era um sonho antigo estudar em Roma. Fui aprender línguas antigas e patrística, e depois de Roma vim direto para cá, para Tavares, para passar aqui uma temporada, que eu pensei que era uma chuva, mas a chuva demorou. Foram 9 anos, né? Bastante tempo, né? Uma chuva demorada, né, Hélio? Pois é, uma alegria, viu, estar aqui ao seu lado para esse momento no Pixelscast, né? Ô, Padre Fábio, e aí, com tantos feitos, né, extraordinários, isso mostra também o lado do senhor empreendedor, né? Não apenas gestor, mas empreendedor. E a gente sabe que estudos nos dizem que
o empreendedor ele pode ser formado, mas existe o empreendedor nato. O senhor é um empreendedor Exato. nato, já corre na veia, né? Esse lado Exato. do senhor, né? Exato. Eu me sinto assim um homem inquieto, do ponto de vista de que eu não gosto de ver as coisas caminharem à revelia ou de qualquer jeito, sem uma trajetória. Por exemplo, eu cheguei em Junco ano passado, dia 19 de fevereiro. De lá para cá, quer dizer, quando eu cheguei no Junco, eu já comecei a pensar, o que é que eu vim fazer aqui? Eu tenho 6 anos, o que é que eu vou fazer aqui durante esses 6 anos? Então, na minha cabeça, as coisas funcionam quando a gente planeja bem. Eu creio que essa coisa de apagar fogo e tapar buraco não é muito meu estilo. Eu gosto de ver um pouco as coisas que tem para organizar, fazer um cronograma, mesmo que eu não faça um cronograma por escrito, mas mentalmente eu sei o que eu vou fazer no primeiro ano, no segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto. Consegue ter essa visão macro, né? Exato. Da situação. Essa visão grande. Porque a questão é o seguinte, enxergar uma paróquia do ponto de vista cultural, com a cultura, como é que é a cultura desse povo? Enxergar uma paróquia do ponto de vista afetivo, como é que o povo vive afetivamente aqui? É um povo fino, trata bem os outros, como é que vive esse povo? O que é que eu posso ajudar nisso aqui? Depois, a religiosidade desse povo, como é que eles manifestam a religiosidade? Depois, o lado financeiro, como é que eles se mantêm? Porque eu não vou, por exemplo, propor dízimo numa realidade onde eu vejo, então eu tenho que olhar, analisar bem direitinho, saber. E tudo isso eu fiz esse ano, foi um ano de muita pesquisa, olhando bem a situação do Junco para poder propor algo que venha a ser realmente transformador para aquela cidade, né? Que venha a colaborar para o crescimento da cidade. Então, eu me sinto empreendedor nesse sentido, que eu não consigo ver uma coisa por fazer e deixar. Por exemplo, aqui, quantos anos estava o povo sonhando com essa reforma, né, da matriz? E eu cheguei, fiquei olhando, o povo falando, e eu digo, vou esperar, tem calma. E aí fui ao encontro de um marqueteiro, que é um dos melhores do Brasil. E aí, quando conversei com ele e vi que era possível fazer, lhe procurei, inclusive, você nos ajudou num projeto, né? Acho que você tem a alegria e, entre aspas, até um certo orgulho de ter feito conosco esse projeto, porque você fez conosco um projeto tão bem feito que na época era para arrecadar, não sei se era 1,5 milhão, coisa assim, né? E nós até superamos a meta, que era o projeto do metro quadrado, né? Exato. Então, assim, quando eu fui ao encontro desse senhor, né, que era responsável, que ainda é o responsável pelo Instituto Brasileiro de Marketing Católico, aí ele me deu essa pista, essas linhas de ação, e eu disse, vamos fazer. Era um sonho, o povo pensava que íamos gastar 200, 300, ia ser uma reformazinha, uma puxada, e ninguém pensava que nós íamos fazer uma coisa grande. E eu acho que o povo se surpreendeu, e muitos pensaram até que não ia terminar, não ia fazer, né? E nós gastamos quase 4 milhões. Né? E hoje eu digo, o melhor som da diocese está na paróquia aqui de Tavares. O melhor som, o melhor piso da diocese. Não digo isso por competição, porque não faz para competir. Eu não faço olhando nada para o que os outros estão fazendo. Eu acho que esse é um dos meus segredos. Eu não quero saber o que os outros estão fazendo. Eu quero saber o que eu vou fazer, o que é melhor para esse povo aqui. Certo? Porque se você ficar olhando para os outros como concorrentes ou como alguém que você quer disputar, você caminha sempre assim como um cavalo de corrida, olhando de lado. Não. Você tem que fazer o seu melhor. Faça o seu melhor e o seu melhor vai corresponder ao que o povo está esperando e melhor, vai surpreender o povo. Que eu acho que foi uma grande surpresa. O povo não esperava ter uma igreja tão bela, uma das igrejas mais belas da Paraíba é essa hoje. Não esperava ter uma igreja tão funcional, funcionando tão direitinho, tudo tão organizado. E não esperava que nós tivéssemos condição de bancar essa obra. Né? Tinha época aqui que tinha 30, 35 pessoas trabalhando. Nós tínhamos uma estrutura, um escritório só para arquiteto, engenheiro, né? Com internet, com tudo, lugar para botar computador, tudo.
Tínhamos um refeitório para esse pessoal comer, um lugar onde eles podiam comer, e tinha uma cozinheira para cozinhar para 35 homens. Quer dizer, eu acho que ninguém esperava. Até que chegou alguém e disse: padre, esse dinheiro é do Estado? Eu disse: não, esse dinheiro é de vocês. É R$5 que alguém dá, que vendeu um ovo, um frango, uma coisa. É R$10 que o outro dá. É um saco de cimento que o outro dá. Porque quando viram a qualidade do serviço, a quantidade de maquinários aí, né? Houve semana de a gente pagar quase 15 mil de maquinário. Então, quando viram os maquinários, as coisas, pensavam: isso é uma coisa, só pode fazer uma coisa dessa o Estado ou a Prefeitura. Eu digo: não, vocês se enganam, vocês podem fazer. Eu acho que foi uma obra também que revolucionou a cabeça do tavarense, porque até então o tavarense pensava que só era possível fazer coisas grandes se prefeitura ou Estado bancasse. E eu fiz questão que nem prefeitura nem Estado bancasse nada, justamente porque a obra era educativa. Aquele canteiro de obras era também uma escola onde as pessoas aprendiam. E depois, quando eu estava outro dia celebrando uma comunidade aqui dentro da rua, né? E uma senhora disse: padre, vamos lá em casa. Uma senhora já de idade. Aí ela disse: olha, estou reformando minha casa, sou aposentada, não tenho dinheiro, não. Estou reformando minha casa, mas o que me deu coragem foi o senhor. Eu vi o senhor fazer aquela reforma daquele tamanho, eu disse: meu velho, vamos fazer uma reforma aqui também na nossa casa, nós merecemos uma casa melhor. E aí ela disse: estou fazendo por etapas, mas o plano está todo feito aqui. Então, assim, foi um momento que revolucionou. Então, onde eu cheguei, eu procurei fazer o que eu vi que era necessário. Em Patos, por exemplo, a paróquia era muito boa financeiramente, mas ela não tem estrutura. Tinha várias comunidades em que eu celebrava debaixo de uma árvore, celebrava numa garagem de uma casa. E eu digo: não dá. Então, eu estabeleci uma meta em Patos: construir uma capela por ano e uma estrutura grande, que eu fiz ao lado da igreja, né? Um salão que pode ser alugado para o Estado, para a Prefeitura, para quem quiser, um salão muito bom. Então, assim, eu fiz uma meta. Onde eu chego, eu penso, né? Outra reforma grande foi Imaculada, a gente fez, e o pessoal dizia, né? Não vai terminar nunca, não vai terminar nunca. A Imaculada, realmente, como era a primeira reforma e eu não tinha muita experiência, eu digo: sabe uma coisa, eu não vou esperar muito pelo povo, o povo vai ajudar. Mas aí eu fiz 2 livros, dei o direito de 2 livros, meus direitos autorais, da paróquia, e gravei 2 CDs na época. Então, com aquele dinheiro, eu paguei praticamente 60% da reforma toda, porque eu não sabia até onde o povo podia ir, eu não tinha a experiência de marketing que eu tenho hoje, eu não conhecia o Instituto Brasileiro de Marketing Católico, eu não conhecia o Cater Filho, eu não conhecia a turma que trabalha lá com ele, não conhecia nada disso. Então, eu tive que fazer um pouco essa ginástica. Mas onde eu passei, eu procurei ver a necessidade. É tanto que lá em Junco eu já estou terminando a casa paroquial. O bispo me deu essa missão e eu já estou no acabamento da casa paroquial, nos acabamentos. E aí, até as comunidades também começaram a reformar as capelas, né? Exato. As comunidades entraram no ritmo e perceberam que era possível, né, com o pouco dinheiro que tinham, fazer alguma coisa. E teve comunidades que ficaram com igrejas belíssimas, belíssimas, porque também eu dava oportunidade e ajudava, né? Teve capela aqui, por exemplo, que a gente bancou praticamente, né? Construção de torre e tudo. A Matheus ajudou, eu tinha um dinheirinho guardado, ajudei também. Então, assim, na verdade, tudo funciona dentro desse... Você vê o outro fazendo, vê que é possível, e aí você coloca a mão na massa também. As comunidades viram a matriz fazer, e toda a comunidade começou a fazer reformas, construir banheiros, forrar as capelas, e isso chegou também nas comunidades que não tinham capela, começamos a construímos. A capela do Lajeiro Bonito foi construída dentro de um mês. É uma coisa incrível. Eu estava dizendo essa semana lá ao povo: essa capela pode entrar no Guinness Book, que foi construída dentro de um mês. Eu celebrei num mês no grupo escolar, fui lá olhar o terreno, no outro mês celebrei dentro da capela. Fantástico. Foi um negócio fantástico. E graças também à dona Maria José, né, que eu sei que vai assistir esse podcast, ela e a turma dela, que são pessoas excepcionais.
e fizeram a capela, ergueram a capela dentro de um mês, e não foi uma capelinha, não. A capela lá é grande, cabe muita gente, tem muito espaço, e ela fez com muita criatividade, porque lá tem uma capela que tem estrutura, tem capela do Santíssimo, tem sacristia, tem tudo. Então, assim, eu fui dando também liberdade aos leigos, colaborando, porque esse é o estilo do Vaticano II. E, assim, quem me ensinou muita coisa sobre a administração foi Dom Gerardo, o segundo bispo da diocese. Eu andava muito com ele, eu era diácono, eu andava muito com o Dom Gerardo. E nas nossas conversas, viagens longas, às vezes ele dizia: meu filho, vamos comigo, vamos me deixar em tal lugar. E eu ia. E ele era uma figura fantástica. Dom Gerardo era muito experiente. Aí ele me ensinou, por exemplo, como é que você faz um conselho econômico? Só chamando pessoas? Não, não. Você chama pessoas estratégicas na cidade. Você chama um advogado, você chama um engenheiro, alguém que entenda de construção, você chama uma pessoa que tenha liderança no comércio, você chama um professor. Então, quer dizer, não se faz um conselho econômico aleatoriamente. Não, vou chamar pessoas da minha confiança. Não, nada disso. Tem que ser pessoas da confiança, mas tem que ser pessoas que tenham entrada em grupos estratégicos para que você possa... Porque o conselho, no dia a dia, ele vai também prestar conta nesses meios. Por exemplo, numa escola, as pessoas começam a dizer: não vejo o dinheiro dessa paróquia. Tem alguém do conselho que diz: não, o dinheiro da paróquia está empregado nisso. Quer dizer, eles são pessoas que também, além de me ajudar a administrar, porque eu confio muito no leigo, no meu entender, o leigo não é mão de obra barata, não deve ser considerado mão de obra barata em paróquia. O leigo tem que ser considerado gente que ajuda a construir a paróquia. Então, com essa mentalidade, eu sempre trabalhei e sempre me dei bem. Porque se eu mando um leigo fazer uma coisa, ele se sente um moleque de recado. Mas se eu pergunto: vamos fazer isso, dá certo fazer assim? E se você acha que não, como você acha que dá certo? Eu estou dando a ele a oportunidade de participar da construção do processo. E não só de cumprir uma tarefa. Cumprir uma tarefa é coisa de menino. A mãe diz ao menino: vai buscar um pão. Meu filho vai comprar 1 quilo de carne. Eu não trabalho assim. Eu não creio nesse tipo de trabalho. E aí, deixa eu contar uma história, para a gente não ficar só conversando coisa assim bem formal. Contar uma história. Um dia Dom Gerardo me chamou para ir com ele para uma reunião em Piancó, reunião dos padres da forania. Eu era diácono, né? Ele disse: meu bichinho, vamos viajar comigo, dirija comigo, eu estou cansado. Já estava de idade, né? Aí ele disse: amanhã chegue cedo aqui em casa. Aí tá, ele não disse o que era o cedo, né? Aí 6 horas eu bati na campainha. Aí ele chega e diz: eixe Maria, coisa horrível, já chega nas casas de madrugada, agora eu vou ter que dar café a esse menino. Oh, meu Deus, coisa horrível. Mas ele falou que era para chegar cedo, né? Chegar cedo. Eu pedi para chegar cedo, chegou de madrugada, coisa horrível, batendo nas portas de madrugada. Ainda falando do lado empreendedor, vamos falar um pouco do lado empreendedor escritor, né? Temos aqui livros, né? Obras escritas pelo senhor. Exato. Vamos apresentar aí direitinho, né? Tem algumas obras que eu escrevi. Na verdade, ao todo eu já escrevi 12 obras, né? E para ser bem realista, na verdade, eu escrevi quase 20 obras. É que eu publiquei 12, né? Porque a publicação de uma obra é um processo lento e caro também, né? Eu nunca fiz obra por editora a partir de royalties, para receber os royalties, que eu acho que não é muito meu estilo. Eu pago as minhas publicações, eu pago. Eu acho melhor pagar e depois vender. E, se tiver prejuízo é meu, se tiver lucro é meu, pronto, eu acho melhor. Mas eu tenho convites de 2 editoras grandes do Brasil para fazer com royalties. E eu acho que chegou a hora de também entrar um pouco nessa. Porque eu fiz com 2 editoras grandes, com a Viseu, com a Labrador, que são editoras nacionalmente conhecidas, e fiz uma parceria com a Amazon. Está lá vendendo pela Amazon, né? Mas também fiz agora 2 obras recentes com outra editora que, para mim, foi mais interessante, que era mais perto, aqui na Paraíba e tal. Então, assim, ao todo eu tenho quase 20 livros escritos. Estou agora devagarinho, porque um livro, na verdade, ele pode demorar até 10 anos para ser escrito, né?
Por exemplo, esse livro aqui, Aprendizagem Limitada. Esse livro aqui eu comecei a escrever em Roma em 2012. Eu lancei agora, em 2023, né? Talvez essa seja a curiosidade de muitas pessoas. O processo, como se dá o processo? Um escritor profissional. Pode falar para a gente esse livro aqui. O processo é o seguinte. Primeira coisa, eu sigo muito a linha dos padres da igreja, dos santos padres da antiguidade. Eu escrevo uma obra a partir de uma pergunta, de algo que eu vejo que as pessoas queiram saber, queiram conhecer. Então, assim, eu nunca escrevo uma obra do nada. Eu escrevo algo sempre para responder um questionamento, uma angústia. Isso aqui nasceu de uma angústia minha. Eu estava em Roma, eu tinha 3 anos para aprender várias línguas e para aprender refazer toda a teologia. Eu digo, como é que eu faço tudo isso em tão pouco tempo? Aí você vai olhar os processos, por exemplo, você vai pensar nas pirâmides. Como é que aquele povo transportou aquelas pedras tão grandes? Nas construções de Roma antiga, quer dizer, houve uma metodologia. Aí eu pensei, com metodologia eu vou conseguir. Sem metodologia eu não consigo. Daí me veio a curiosidade e eu comecei a estudar. Vi que Cícero, senador de Roma, tinha uma metodologia de estudo. Vi que a mesma metodologia foi usada por Santo Agostinho e São Jerônimo, depois São Tomás de Aquino. Aí eu digo, então eu vou entrar por aqui. Aí, por conta dessa metodologia, eu fui começando a pesquisar em outras obras, outras coisas. Aí nasceu essa obra aqui, que foi uma resposta. Aprendizagem ilimitada. Ilimitada, exatamente. A capa do livro. Exato. Aqui tem muito marketing envolvido. Exato. Tem muita... Exato. Não é simples. Não é simples assim. Por exemplo, essa capa aqui, ela é fruto de uma... O que é que eu fiz? Como estava surgindo o ChatGPT e a inteligência artificial, então essa capa foi a inteligência artificial. Preparou para mim. Eu pedi... Eu disse, olha, eu botei lá, né, um livro sobre aprendizado rápido, com menos esforço. Como eu deveria chamar esse livro? Eu me dê 4 sugestões. Essa pesquisa foi baseada já em pesquisas que o senhor previamente tinha feito ali, tudo certinho, mandou para a inteligência artificial e ela entregou o resultado. O livro eu escrevi, porque eu não acredito nessa coisa que o povo diz. A inteligência artificial escreve o livro, eu não acredito nisso. Eu acho que escreve a gente. Agora, a capa, não. Aí a capa eu pedi à inteligência artificial que me desse 5 títulos possíveis para o livro. Aí me deu 5, dos 5 eu escolhi esse. Depois eu digo, e como seria um desenho que chamasse a atenção? Perguntei à inteligência artificial. Eu digo, me dê 5 sugestões para eu escolher uma também. Não é pegar uma e já fazer, né? Aí ela deu 5 sugestões. Aí eu sentei com uma pessoa que fazia o trabalho gráfico e fez isso aqui. Então, assim, os meus livros eu faço assim, Hélio. Primeira coisa, eu escrevo meus livros à mão, no lápis. Todos os meus livros eu escrevo primeiro à mão. Eu não escrevo digitando. Esse processo, como muitos fazem, eu não faço, não. Eu faço o processo mais, como é que chama? Mais artesanal. Então, eu escrevo todos os meus livros, primeiro foram escritos à mão. Todos, sem exceção. Eu sento à noite e, depois de ler muitas obras e tal, e vou lendo também, tem um birô assim, onde eu tenho muitas obras, vou trabalhar em tal obra, pronto, trabalhei em tal obra. Aí vou escrevendo na mão. Depois desse processo, eu pago um digitador. Então, você digita isso aqui. Digita e depois organiza em páginas e tal. Depois disso aqui, eu sento para ver, porque existem tendências novas na literatura, no modo de escrever. Por exemplo, esse aqui. Esse aqui também, mas esse aqui eu vou mostrar. Algumas tendências novas. Por exemplo, você pega... existem páginas em que você não coloca grandes coisas. Você coloca um pensamento, você coloca uma ilustração. O conceito novo de livro está mudando. Porque quem lê quer ver avançar a leitura do livro. Então, por exemplo, um livro escrito em letra 12 ou 11, nem me entregue, que eu não leio. Eu só leio se tiver com meu óculos. Se me entregar assim para eu ler, eu só leio em casa. Então, meus livros não têm mais letra 11 nem 12. Por quê? Porque o leitor, eu vejo, eu tiro por mim. Eu não vou pegar uma obra que está escrita em letra 10 ou 11 para ler com uma luneta. Não dá.
Então, a tendência hoje é colocar letras maiores um pouco, é você ter também algumas ilustrações aqui. Por exemplo, esse livro dos Monges do Deserto, né? Tem aqui alguns garranchos que mostram a região desértica e tal, né? E já nesse aqui, mostrei para o pessoal, esse é o mais recente, esse eu fiz agora. O título é Padres do Deserto, santos, heróis ou loucos. Exato. Porque todos os santos, não só os monges do deserto, sempre foram questionados. Por exemplo, São Francisco, os pais disseram que estava louco. O próprio Cristo, né, num certo momento, vieram os familiares buscá-lo porque diziam que ele está louco. Então, assim, um santo é alguém que age de modo tão extraordinário que até os parentes se perguntam, ele é louco? Né? Porque ele faz coisas que ninguém faz. Né? Como quando eu comecei a fazer essa reforma aqui, né? Aí Padre Antônio chegou aqui e foi... O irmão do senhor, né? Disse, é meu irmão, Padre Antônio é meu irmão mais velho. Ele chegou aí e disse, olha, eu sabia que você era corajoso, mas parece que você enlouqueceu, vai fazer uma reforma desse tamanho. Então, quando a gente faz coisas extraordinárias, a primeira coisa é que se você estiver fazendo qualquer coisa diferente, extraordinária, alguém vai chegar e vai dizer, isso é loucura, não vai dar certo. Começa a furar a bolha, né? Sair do tradicional, Exato. do convencional, as pessoas começam a achar estranho, né? Porque está todo mundo acostumado naquele mesmo Naquela caminho. coisa. Por exemplo, o agricultor, vou dar 2 dicas para o agricultor, que eu acho que são importantes. A palma adensada. Poucos agricultores plantam a palma adensada. Não, gasta muita palma, isso é loucura, isso não dá certo. Os grandes agricultores do Nordeste estão plantando a palma adensada. Aí você que não conhece, planta um bolinho de palma ali, que você, quando vem a seca, você consegue alimentar o gado 2 meses. Aí você se desespera e vende seu gado de graça, porque você não plantou a palma adensada. Certo? Então, quem começou a plantar a palma adensada sofreu isso. É louco, isso é loucura, não dá certo. Hoje, os bancos aprovam os projetos com muito mais facilidade se você disser, vou plantar ela adensada. Agora, por exemplo, está surgindo no Nordeste e no Brasil todo a forragem feita de moringa. A moringa é a planta mais completa para o gado. Então, quem não plantar moringa, ou quem ficar pensando, não, mas meus avós, sim, seu avô fazia de outro jeito, e por isso que não progrediu. E você tem tudo para progredir se você fizer do jeito certo. Então, quem plantar moringa vai ter um gado gordo e saudável. Certo? É só olhar na internet como é que se planta. Eu nunca parei. Olha, eu estou fazendo um curso de agropecuária na internet. Estou fazendo curso de marketing, nunca parei de fazer curso de marketing digital. Então, eu faço 4 cursos na internet. Todo dia olho uma horinha, outro. Porque eu me sinto alguém que tenho que dar minha contribuição ao mundo. E a minha contribuição ao mundo é oferecer aquilo que eu aprendi. Então, o agricultor, por exemplo, se ele não evoluir, ele vai ficar para trás. Aí outros vão fazer. O que o homem que é considerado louco faz hoje, alguém disse que é louco, mais adiante vão dizer, mas, rapaz, aquele cara era um visionário. Ele viu o que ninguém viu. Não é? Então, você plantou a palma adensada, ninguém plantava. Você é louco hoje. Amanhã, quando começar a produzir toneladas, aí você é herói. É aquele 1% do que pensa fora da caixa, né? Exato. Aí amanhã você é um herói. Por exemplo, eu comecei a fazer reforma. Não vai dar certo. Alguém botou até na internet. Por que não faz uma puxadinha? Não, puxadinha não. Fazer reforma. Então, assim, no primeiro momento você é considerado louco. Depois você é considerado herói. Nós estamos falando dos monges, né? Sim. Então, os monges, os santos, no primeiro momento, considerados loucos. Depois, considerados heróis ou santos. Que eu acho que é um pouco isso, né? A vida da gente. De quem quer caminhar fora da caixa. Aí veja aqui, ó, o livro que eu estava dizendo. Tem que ter ilustração. Ó. Aqui eu tenho várias ilustrações sobre o cérebro, como funciona o cérebro, os 3 cérebros, o cérebro reptiliano, nós temos, né? O cérebro límbico, que é a questão
dos afetos, das emoções, que muitas vezes nós somos conduzidos por essa coisa de gratificações, de querer agradar A, B ou C, e esse cérebro aqui acaba vencendo. O cérebro reptiliano, que é o cérebro da defesa e da autopreservação da vida, então é também o cérebro do medo, é o cérebro do jacaré. Então, às vezes, a pessoa vive a vida toda guiada por esse cérebro do jacaré. Tem medo de tudo, não faz nada na vida, só com medo, vive com medo. Ou vive só guiado por esse cérebro límbico, só por gratificações. Eu faço isso para agradar todo mundo, eu quero agradar todo mundo, porque eu gosto de ser querido, amado, abraçado, beijado. Aí, quando você vai para esse neocórtex, aí você faz o que deve ser feito. Mesmo que desagrade alguém, você faz o que deve ser feito, porque é aqui que funciona o crescimento. Os outros são importantes. O reptiliano é o cérebro que responde pela sua respiração sem você se preocupar com ela. Ele cuida disso. O límbico responde por outras funções sem você se preocupar. Mas se você não utilizar bem esse neocórtex, você não vai a lugar nenhum, né? Então, daí, o livro mostra muita coisa. E eu vou também... É um livro interativo esse aqui, porque eu faço perguntas ao leitor. Eu pergunto aqui, quais são os seus fatores de distração? Em que você se distrai? Por que você não evolui? Eu estou na mesma faz 10 anos, padre. Sim, você está na mesma que você não está cuidando, não está pensando, não está planejando. Você não está evoluindo, você está parado. Por que você não evolui? Aí eu tenho perguntas aqui. É um livro interativo que ajuda a pessoa a pensar. E eu trago as últimas reflexões, não é, do mundo moderno sobre questão de organização de tempo, sobre otimização das energias, gastar bem as suas energias de maneira correta, sobre respiração, sobre o banho frio, que é uma coisa hoje que muita gente está fazendo, né? Que é o método Wim Hof, né? Eu mesmo faço, quando estou cansado, tomo banho gelado e funciona muito bem, daquela energia, seu pico de energia vai lá para cima, você consegue fazer tudo que você já fez no dia, você faz de novo, né? O banho gelado, né? No livro eu explico como faz, eu faço quase todo dia. Todas essas dicas nesse livro aqui, Inteligência Ilimitada. Ilimitada. Inclusive aqui dicas antigas, como dicas de Sêneca, que foi contemporâneo de Cristo. Sêneca fala sobre como otimizar o seu tempo. Uma questão que a gente fala tanto hoje, há 2.000 anos atrás já era falado por Sêneca. Então, o método de Cícero, que está aqui no centro, é eu mostro como eu organizo minha agenda semanal e diária, para que as pessoas vejam também, não é? Eu não faço questão de mostrar como eu me organizo. E coloco aqui uma tabela para que as pessoas também organizem seu tempo. Fantástico. Cada dia, tudo direitinho, né? É um livro prático. Isso aqui é para jovens, adolescentes que querem progredir, professores que querem melhorar o seu trabalho na escola, sabe? Então, esse livro aqui é fantástico. Eu o escrevi em Roma e aqui eu fiz apenas a reorganização e seguindo esse, digamos assim, esse método novo das editoras, que implica também desenhos e coisas assim para ilustrar o livro, né? Eu conheci uma ferramenta fantástica através de um curso que eu participei com o senhor, que foi a Roda da Vida. Exato. Né? Então, ali você consegue avaliar, né, os pontos que você vai bem e aqueles pontos que você precisa dar uma melhorada, dar uma guinada ali, né? E muitas situações do dia a dia a gente não consegue ter tempo para gerir o nosso tempo. Então, tudo isso aqui você vai encontrar nesse livro. Inteligência Ilimitada. Exato, aprendizagem limitada. Aprendizagem limitada. E essa questão da roda da vida ela é tem muito aí, interessante. Né? Tem aí no livro, aqui, né? No livro, sabe por quê? Porque, por exemplo, a pessoa quer estudar, mas o que eu mostro aqui é o seguinte, que são 12 áreas da vida que estão muito interligadas. Se você, por exemplo, não está bem de saúde física, como é que você vai estudar sem ter saúde? Então, tem que cuidar da saúde. O Joel J, né? Joel J. Ele fala das 3 prioridades. Primeiro, cuide da saúde. Segundo, cuide da família. Terceiro, cuide da empresa, né? Então, aqui, eu coloco essas 12 áreas da vida para mostrar que não existe como você progredir se você não interligar essas áreas e não harmonizar essas áreas.
Você quer progredir financeiramente, mas sua saúde está péssima, você não se cuida, não dorme, quer trabalhar 24 horas para ver se ganha mais, o seu corpo vai cobrar. 8 horas de sono, isso aqui não tem negociação. 7 a 8 horas de sono por dia. Comer comida mesmo, não comer loucura, nem porqueira, comer comida mesmo, né? E daí por diante. Então, são 12 áreas. Se você consegue harmonizar essas 12, você progride. Se você não consegue, você não vai progredir. Por exemplo, você está brigado com a namorada e você está estudando para um Enem. Não me diga que você vai fazer esse Enem direito. Não vai fazer, não. Né? Ou você está emocionalmente passando por uma depressão, por uma crise de ansiedade grande, na hora vai te dar um branco. Então, você tem que resolver essas coisas antes, certo? Para poder pensar em progredir. Porque não há como progredir se você não tiver saúde plena. Ano passado eu estive em Campina Grande, num encontro lá de marketing, né? Tinha vários palestrantes e tinha uma neurocientista, né, dando uma palestra. Eu achei algo interessante que ela falou. Ela colocou na palestra dela a nossa mente como um computador, né? Existe a memória física, e aí o senhor pode falar bem daqui a pouco desse tema, né? Ela fez essa comparação, né? Dizendo que existe a memória física, que é a parte onde você absorve todo o conteúdo do dia a dia e vai armazenando, e não consegue descartar, né? No caso, esses pensamentos, essas emoções, não tem essa habilidade de conseguir se livrar desse peso. E existe a memória, o que nós chamamos no computador, e ela chama a memória RAM, que é a memória volátil, né? Que ela apaga rapidinho, né? Como ter essa capacidade, né? de acontecer algo, né? Quais são as dicas que o senhor nos dá? Aconteceu algo no trabalho, um problema familiar, e eu gostaria de desenvolver essa habilidade de rapidamente conseguir, né, me livrar disso. Existe treinamento, existe um método para isso? Existe muita coisa. Os cientistas ultimamente têm descoberto coisas fantásticas sobre o cérebro. Eu fiz agora uma mentoria com um grupo pequeno, porque não é uma coisa que todo mundo se interessa. As pessoas têm problemas, mas poucas querem resolver, preferem empurrar para frente, né? Então, essa é uma realidade. Muita gente que tem ansiedade não quer resolver mesmo. Que vai no médico, toma um remedinho, uma coisa, mas não quer resolver, não quer ir às raízes da ansiedade. Outros que têm depressão não querem ir às raízes da depressão. Então, como muita gente não quer resolver, eu propus esse curso, veio um grupo bom, não era um grupão grande. Nesse primeiro aqui eu tive um grupão grande agora em Junco. No segundo já menos. Mas tinha a ver com essa questão toda. Porque uma das coisas importantes é essa questão da higiene mental. Como a gente faz a higiene do corpo, todo dia tem que tomar banho, tem que fazer a higiene da mente também. E você precisa fazer higiene mental. Você vai num lugar como uma roça, apreciar a água, as árvores, os animais. Você toca a terra com os seus pés, porque nós desenvolvemos um mundo em que nós vivemos totalmente, queremos viver como se isolados da natureza. A gente quer coisas da natureza na mesa para comer, mas não quer o contato com a natureza. Então, assim, higiene mental se faz ouvindo uma boa música, se faz lendo um bom livro, se faz num parque de diversão, se faz num parque ecológico, caminhando num zoológico, numa coisa assim, não é? E desenvolvendo bons pensamentos. Desenvolver bons pensamentos, isso é fundamental. Porque o pensamento gera emoção, a emoção gera ação, a ação gera o hábito e daí por diante, né? Então, a sequência é um pouco essa. A pessoa que pensa muito negativo, pensa sempre muito negativo, é bom ela saber. Houve um pesquisador francês que disse, olha, de 85% a 90% das coisas que nós pensamos negativo não acontecem. Então, é tudo energia gastada em vão. Energia gasta em vão, com coisas que nunca vão te acontecer. São
Parece loucura, mas o povo gosta de fazer isso, né? Então fica aquela cabeça atormentada e a gente precisa... Hoje a ciência fala muito sobre isso. Por exemplo, ontem eu vi um cardiologista dizendo muitas doenças do coração, infarto, essa coisa toda, tem a ver com mágoa, tem a ver com sentimentos, uma coisa mal resolvidas, não é? Porque cada órgão do nosso corpo tem a ver com sentimentos, não é? Na medicina chinesa, por exemplo, pulmão está ligado à tristeza, não é? É no pulmão que se acumulam as tristezas. O fígado, raivas, mágoas, iras, quer dizer... então, essa compreensão de que nós temos que... tem acontecimentos que a gente não pode fugir deles, está certo. Mas a questão não é o que fizeram com você, diz o pensador, é o que você vai fazer com o que fizeram com você. É o modo como você enxerga a vida. Quer dizer, aconteceu tal coisa, acontece a mesma coisa comigo, com você, mas nós olhamos de modo diferente. Veio a pandemia, por exemplo. Alguns quebraram, ficaram na sarjeta, sem nada. Outros enricaram. A pandemia era a mesma para todos, não é? Numa rua como essa tem 10 comércios. 5 estão quebrando. 5 estão multiplicando, estão fazendo prédio para botar mais coisa, porque não estão dando conta, está crescendo. O que está acontecendo? A questão é isso aqui. É mentalidade, é organização, é todo um processo, né? Então, assim, essa coisa de trabalhar a mente é muito importante porque a mente e o coração, afetos e pensamentos. Porque, por exemplo, nós estamos vivendo um tempo, Hélio, que quem tiver negócios vai ter muita inteligência emocional para tocar negócio. Porque tocar um negócio tem a ver com atender bem, sorrir, tratar bem. Né? Você chega num ambiente onde você é bem tratado, olha, tem uma aguinha aqui, o senhor quer água, o senhor veio de outra cidade fazer compras aqui, quer usar um banheiro, tal. Quer dizer, você é bem tratado, você volta. Você não é bem tratado, você não volta nunca mais. Né? Não volta nunca mais. Então, essa questão da inteligência, porque tem as 3 inteligências, tem a inteligência emocional, tem a inteligência espiritual e tem a inteligência, né, o intelecto mesmo. Né? Então, assim, essas 3 têm que estar muito ajustadas. Se o homem não cuida da vida interior, dizia Platão, vai chegar um momento em que a alma vai gritar lá dentro. A alma vai dizer, eu existo, cuide de mim. Você vai na academia, cuide do seu corpo. E eu sou tratado como um traste, sou tratada como um traste, diz a alma. Não é? Então, eu existo. Do mesmo jeito são as emoções. Cultive emoções sadias, se relacione com pessoas boas. Se você tem pessoas da sua vida que digamos assim, lhe desmantelam afetivamente, conviva pouco com essas pessoas, evite, frequente pouco pessoas que lhe desmantelam interiormente. Oi, bom dia, boa tarde, e já escape. Você não tem obrigação. Não tem obrigação nenhuma. É difícil, mas o padre está dizendo isso, estou dizendo, porque há pessoas que, de fato, estragam a vida de qualquer um. E você não tem obrigação de ficar recebendo veneno, engolindo veneno toda hora. Você tem que se cuidar. Né? Aí alguém diz, mas Cristo acolhia todo mundo. Sim, Cristo acolhia, mas propunha para as pessoas mudança. E quem não queria mudança saía ligeiro, como um jovem rico. A história daquele jovem, né? Que veio e Cristo propôs a mudança, ele saiu de cabeça baixa e foi embora, que ele não queria. Então, assim, você está vivendo, como a gente diz no popular, numa vibe, está vivendo numa frequência. Aí vem alguém que não está vivendo nessa frequência, não quer viver nessa frequência. Você não é obrigado a carregar essa pessoa nas costas. Se ela não quer viver nessa frequência, se ela não quer produzir, se ela não quer evoluir, se ela não quer estudar, se ela não quer escutar boa música, se ela não... Não, então paciência. Bom dia, boa tarde, mas amizade mesmo para se aproximar outra coisa. Então eu diria, eu dei um curso sobre inteligência emocional e nesse curso eu falei sobre 5 feridas. Nós temos 5 feridas de infância que causam todas as doenças psicológicas praticamente, sabe? Essa pesquisa e esse trabalho foi feito por uma pesquisadora de Quebec e ela, então, escreveu sobre 5 feridas que nos marcam
profundamente. Primeiro é a rejeição. Aí alguém diz, mas eu nunca fui rejeitado. Mas você se engana. Por exemplo, você era pequeno. Seus pais saíam para trabalhar, certo? A sua capacidade mental não dava para você dizer e perceber e analisar que eles iam buscar o pão para casa. Você apenas via eles saírem. Então você se sentia abandonado, rejeitado. Meus pais já saíram de novo, estou sozinho. Você ficava chorando em casa, certo? Então essas feridas são feridas construídas e muitas delas são construídas sem a gente nem notar. Aí na idade adulta elas vão se manifestar de alguma maneira em doenças ou em comportamentos. Então o abandono, a rejeição, a injustiça, a traição. Eu não vou falar sobre essas 5 feridas, porque isso aqui me rendeu um curso de 6 meses, né? Eu falei 6 meses sobre isso, né? Mas é muito interessante, Hélio, porque é como se houvesse uma mesa na qual sentasse alguns personagens internos nossos para decidir a nossa vida. Aí senta o ego, senta o superego, sentam todas essas feridas do inconsciente e elas resolvem as coisas. Daí, quando você tem consciência das coisas, aí você coloca a sua consciência, o seu consciente, para sentar com esses personagens para decidir. À medida que você não tem consciência, não tem autoconhecimento, esses personagens resolvem sua vida sem você nem sentir. E isso faz um estrago grande, né? Um estrago grande. Você começa a conviver com as pessoas e fazer coisas que depois você se arrepende porque você não colocou a consciência na mesa para decidir com esses personagens, né? Elas resolveram por você. Inclusive há coisas sérias, pesquisas sérias sobre doenças como câncer, doenças de coluna, que têm a ver com essas feridas e a resolução destes personagens que sentam para resolver tua vida. Se você está consciente dessas feridas, aí não. Aí o consciente entra na discussão também. Diz, não é assim não. Minha mãe não me abandonou, não. Minha mãe ia trabalhar porque ela precisava ganhar um pão para manter a família. O quanto é importante e essencial a inteligência emocional. Inteligência emocional. Por exemplo, Hélio, uma das coisas que eu sofri, e não faço porque o podcast é para a gente também falar da vida da gente. Eu sou convidado, né? Eu vou falar um pouco da minha vida também. Por exemplo, eu sofri uma humilhação quando eu era pequeno. Eu tinha ali uns 7, 8 anos, me lembro disso. Eu entrei no supermercado, estava saindo a Coca-Cola. Eu entrei no supermercado para saber como era a Coca-Cola, né? Eu digo, vou olhar essa... Novidade, vou ver isso aí. Eu vou olhar essa Coca-Cola. A gente só tomava aquele refresco que vinha naquela vasilha de vidro. Não, aquele refresco era de morango, parece uma coisa assim. Era o saquinho... Não, era no vidro. No vidro. Mas era coisa fantástica, coisa melhor do mundo. Aí alguém disse, chegou uma coisa melhor, Coca-Cola. Oba, vou conhecer. Eu não tenho um tostão no bolso. A chinela comida pela metade. Naquele tempo a gente... Sofri. Sofri. A chinela comida pela metade e na frente um prego. Né? Aí, calçãozinho, daqueles calção feito em casa e às vezes, eu não me recordo, mas a gente fazia muita roupa com saco. E a camiseta de botão. Não, esse saco que vem que vinha no açúcar, de estopa. Né? Aí passava uma tintura para ela, pronto, estava vestido. E uma camisa, né? Aí lá vou eu no mercado, conheci a Coca-Cola. Entrei, perguntei onde ficava a Coca-Cola, fui olhar. Quando eu vou saindo, aí o camarada me para. Disse, ei, você é trombadinho, você é ladrão. Ih, mas que coisa pesada. Julgou pela aparência, né? Julgou pela aparência. Eu venho de uma família que meu pai dizia, meu filho, se passar fome, peça, mas nunca roube. Aquilo me deu um peso enorme. E primeiro, essa palavra, e depois juntou-se uma ruma de gente ao meu redor. Porque ele disse, agora vai baixar a roupa aqui, vamos baixar a roupa dele, ou aqui, ou lá dentro, ele vai tirar tudo que ele roubou ali dentro. Meu Deus, nossa, eu enchi os olhos d'água. Aí a sorte vinha passando uma pessoa que conhecia minha família. Aí disse, opa, esperem lá, vocês estão humilhando esse menino aí, ele é de uma família muito correta, ele é pobre, a aparência dele é pobre, mas ladrão não.
Se vocês continuarem com esse negócio aí, nós vamos tudo para a delegacia e vocês vão ver que ele não tem nada escondido dentro da roupa e o mercado vai sofrer um problema. Aí o camarada parou, não é? Aí o outro que tinha chegado era um senhor, disse: eu me responsabilizo por ele. Se ele tiver alguma coisa escondida, eu pago tudo. Ele não tem nada. Aí se aproximou de mim, me pegou pelo braço, disse: vamos embora para casa. Meus irmãos, Padre Antônio e o outro irmão mais velho, Valdeci, estavam na praça. Uma praçazinha. Eles não quiseram entrar, Padre Antônio já conhecia, meu irmão também já tinha conhecido. Eu é que não conhecia a Coca-Cola. Aí eu conheci essa coisa, que eu não sei o que é, né? Aí que o povo dizia assim: é uma bebida tão boa que a gente bebe e ela sai pelas ventas, né? Tinha esse, não era quando apareceu, né? Dizia, ela é tão forte que ela sai pelas ventas, tem um negócio especial nela. Aí lá vou eu conhecer ela, porque eu digo, eu vou conhecer, porque quando eu tiver um dinheirinho, eu vou buscar uma. Mas aí você veja, essa ferida, ela gerou em mim tanta coisa ruim. Por exemplo, a partir daquele momento, eu cresci. Eu não conseguia entrar numa loja para sair por aquele lugar onde as pessoas que não compram saem. Eu tinha que comprar, nem que fosse um prego, mas eu só podia passar pelo caixa e pagando, por causa da ferida que ficou. Porque no meu inconsciente ficou essa marca. Se sair por ali, vão lhe chamar de ladrão. Tem que sair pelo caixa pagando. Então, assim, eu passei muito tempo com essa ferida forte dentro de mim, e eu precisei de ajuda de um psicólogo, aliás, de uma boa psicóloga, na Itália. Quando eu estava na Itália, depois foi que eu fui tratar isso, para poder recuperar. Faz apenas uns 10 ou 12 anos que eu entro numa loja e entro, olho e posso sair sem comprar. Mas no passado eu não me sentia no direito de entrar numa loja e sair sem comprar. Às vezes tinha até medo de entrar em alguma loja, né? Exato, tinha até medo. Não vou entrar não, porque exato, por exemplo, algumas pessoas que, dependendo da criação, elas não entram em toda loja, porque ela desenvolve a mentalidade seguinte: isso aqui não é para mim. Eu não mereço entrar nessa loja tão chique, eu tenho até medo de entrar aqui. Não, mas isso acontece bastante. Acontece. Ainda hoje aqui é realidade, aqui na nossa cidade acontece isso. Acontece. Aí minha irmã, depois eu curei o problema, né? E comecei a andar em todo canto. Aí minha irmã mais velha disse: você parece que é o doido da casa. Porque nós não tínhamos coragem de entrar em certos restaurantes, você nos levou. Nós não tínhamos coragem de entrar em certa loja, você nos levou. Eu digo, eu também não tinha. Eu procurei a cura. Vocês não procuraram. Eu procurei a cura. Porque eu sofri que vocês nem sofreram naquele lugar. Que a gente passa certas coisas e marcam. Aqui está essa questão dessas 5 feridas, né? Marcam a gente para o resto da vida. E a gente interrompe aquele ciclo, procura um bom psicólogo ou psicanalista, interrompe essa coisa, ou ela vai até o fim da vida. Mas quando se tem um entendimento, né, desse nível e consegue resolver, é bom. Mas já pensou quantos casos acontecem, né, com pais de família e ele sai passando a mesma... Aí vira uma questão cultural, sai passando para o filho: olha, você não entre lá porque aquele ambiente não é para você. Torna-se cultural. Exato, torna-se cultural e a pessoa, ela pensa que ela não merece nada. Por exemplo, ela comprou uma moto, aí ela fica toda hora pensando: vão roubar minha moto. Eu não vou deixar ela ali porque vão riscar. Aí eu vou ter que... Porque eu não mereço, eu fui atrevido, eu comprei o que eu não podia. Exato. Quer dizer, não é assim a vida. Não é assim a vida. Você tem que ter coragem, tem que enfrentar a vida. E essa coisa vai passando. Os pais, às vezes, dizem aos filhos: meu filho, o que é de baixo não se atrepa, né? Essas frases bem populares, né? O que é de baixo não se atrepa. O pobre, quando acha um ovo, é gouro, né? essas frases famosas, né? Que diz assim, né? Você não nasceu para ter as coisas, se contente, né? Como seu ovo com farinha e se contente. Né? Rapaz, o quanto isso torna uma vida de uma pessoa limitada. E se for uma criança, ela vai crescer com esses traumas e nunca vai alcançar a prosperidade. É uma questão de bloqueio, né?
Bloqueio. E a minha sorte foi o seguinte, como eu disse, eu sempre fui uma pessoa inquieta. Eu estava no seminário, aí eu digo, eu não vou procurar ajuda agora, eu tenho que terminar meu seminário. Mas quando eu terminei o seminário, eu fui a São Paulo procurar um psicanalista. Eu digo, vou passar 15 dias em São Paulo. Fui para um processo chamado agapterapia, era muito bom. Era só para padre e freira, para curar trauma de padre, de freira, dessas coisas. Bispo, né? Aí 15 dias eu fui. Aí depois, no outro ano, fui procurar psicanalista, essa coisa toda. E comecei um trabalho, já porque eu sempre fui muito inquieto. Eu queria entender de onde vinham certos comportamentos meus, que não eram, eu não achava aquilo normal. E aí eu fui percebendo que vinham de coisas que aconteceram na infância. Coisas que aconteceram na infância. E você, sabe, cresce com aquilo pensando que aquela é a sua vida. Mas Deus pensou algo maior para você. Quer dizer, você aceita aquilo e diz, não, eu sou assim mesmo, eu sou um coitado. Você se coloca... Eu nunca me coloquei como um coitado. E aí começa o vitimismo, né? Quando eu era pequeno, eu vou contar essa aqui. Quando eu era pequeno, gente, lá em casa, meus pais sabem disso. Quando eu era pequeno, e lá em casa foi todo mundo assim. Minha mãe é uma guerreira. Minha mãe era que nos incentivava muito. Pai era muito bom, mas pai trabalhava fora e tal. E minha mãe nos incentivava. Dava 6 horas, acordava todo mundo. Dizia, menino, não pode dormir até tarde. Vocês não têm condição de dormir até tarde. Vocês não são milionários. 6 horas, acordava, batia na rede, chacoalhava a rede. A gente acordava com a raiva. Aí tomava o café. Oh, meu Deus, que coisa triste acordar essa hora. Ficava com raiva. Aí comia um pedacinho de pão, aí já ia passando a raiva, né? Comia um pedacinho de pão com café. Aí minha mãe dizia, agora vamos procurar o que fazer. Aí eu era pequeno, eu ia catar lata, ia catar alumínio, ia catar cobre era mais caro, pasta de dente era cara, eita, era uma beleza. Era Colinos, era de alumínio, né? Era, Colinos era de alumínio. Quando a gente achava uma pasta de dente, eita, como era bom. Eita, como era bom, né? E a gente juntava as coisas para vender, juntava latinha. Naquela época comprava osso também, juntava osso, juntava vidro. O vidro era ruim juntar porque a gente se cortava. Mas eu vivia... Então eu nunca fui acomodado. Quando eu olhava os 4 cantos da casa que eu não via nada, eu digo, eu vou trabalhar, tenho que ir trabalhar. E para você ver que já naquele tempo tinha coisas... tinha gente que se achava dono, né? Tinha uns lixos que a gente andava que todo mundo podia andar. Os famosos monturos. Que todo mundo podia andar no monturo. Mas tinha uns lixos bons, melhores, que tinham os donos. A gente não podia andar lá, que eram os lixos melhores. Ali tinha muita coisa boa, aí a gente não andava lá. Se andasse lá, o camarada cobria a gente na pedra, ameaçava, pegava um pedaço de pau. Então, até nisso, veja que havia uma disputa, né? Aí a gente tinha aquele lixinho mais fraco que a gente ia procurar alguma coisa para vender, para poder transformar em comida para casa. E a única coisa que eu pedia à minha mãe, todo fim de semana, era eu ir para Padre Antônio. Padre Antônio ia trabalhar em outras coisas. Aí, a única coisa que eu pedi à mãe era, olha, sábado eu quero um dinheirinho para a gente ir assistir a matinê do cinema. Eita, como era bom. Aí todo sábado era um filme dos Trapalhões, e às vezes era Bruce Lee. Eita, como era bom. Era karatê, né? Aquele filme do karatê. Aí nós íamos, era 4 da tarde, aí a gente levava um dinheirinho para pagar a sessão e um dinheirinho para quando voltar, passar numa barraca de um senhor chamado Seu Nezinho, que era quem vendia o refresco. Aquele refresco que era uma delícia, com bolacha preta. Eita, era o céu, era o pedaço do céu. O sábado, eu esperava o sábado chegar e a gente era pobre, mas a gente sabia viver. No domingo à tarde... Eu lembro como fosse hoje. Tinha um programa chamado A Hora do Rei, na Rádio Espinhara. Aí minha mãe estava ali, escutando A Hora do Rei, e a gente fazia jeito de comprar durante a semana 1 quilo de massa, de massa de trigo. Porque no domingo à tarde nós íamos fazer pastel. E ela botava todo mundo para fazer. Tá vendo? A gente tinha todo mundo ali... viveu um pouquinho, trabalhou muita semana, agora vamos viver um pouquinho, não é? Mas ali não era só fazer o pastel. Exato, era convívio de família, era ver que o empreendedorismo tem o seu fruto, não é? Então nós íamos fazer o pastel,
uma carninha de soja, que não podia botar carne. Carne moída era muito cara, né? Dava carninha de soja no pastel, fazia. Então, veja, eu fui criado num ambiente. Minha mãe sempre foi muito aguerrida, minha mãe sempre foi muito decidida, e a gente deve a ela muito essa coisa de ver uma coisa e nunca deixar sem resolver. Se tem resolução, vamos atrás. Se não tem, como diz o homem do campo, o que não tem. Como é que diz? O que não tem remédio, remediado está. Mas o que tem remédio, vamos correr atrás. Mas, né? Fábio, falta muito isso nas famílias de hoje, né? O fazer o pastel. Exato. Entendeu, né? O estar junto. Porque hoje em dia, cada um pega seu celular, menino pede a comida no quarto, né? Mamãe, traga meu almoço no quarto, não quero sair hoje. Aí toma café da manhã, principalmente quando está de férias. Café da manhã já é no quarto. Aí tira direto no celular, almoço no quarto. Foi feita agora uma pesquisa, Hélio, isso é muito sério. O Dr. Glauber estava falando, ele é o responsável pela pastoral da Crisma, em Patos, na Diocese, né? Ele fez uma pesquisa em Patos, em alguns grupos de Crisma. 95% dos jovens que estão se preparando para receber o sacramento da Crisma, né? 95% não sabem pesquisar um texto bíblico. Você diz, abra aí em Mateus capítulo tal, versículo tal. Não sabe. 95%, é gravíssimo, né? E 100% deles sabem mexer no celular, revirar para cima e para baixo, fazer coisa que a gente não sabe fazer. Então, assim, eu diria que é importante o celular, a tecnologia, mas eu diria aos pais que ajude os filhos a colocar também, baixar coisas importantes no celular. Baixa a Bíblia no celular do seu filho, quer dizer, para que ele comece. E baixe a Bíblia, se possível, não só lida, mas com som, porque às vezes o menino tem preguiça de ler. Para a gente preguiçosa é uma beleza, né? Hoje o mundo tem solução para tudo. Aí você abre lá no seu celular, abre o capítulo que você quer, o versículo, aperta o play, aquela vozinha vai dizendo, você vai só acompanhando. Ou pode nem ler, se deita e fica escutando. Mas está escutando a palavra de Deus, né? Então, tem muitos aplicativos bons. 95% não sabia marcar um texto bíblico, mas 100% sabia abrir o celular, a internet e mexer para cima e para baixo. Isso é um problema sério, não é? Um problema sério. Padre Fábio, vamos falar agora um pouco sobre o seu lado, ainda no lado empreendedor, mas agora como infoprodutor. O senhor tem 2 produtos hoje na Hotmart, né? Tem o Mundo Patrístico e tem o Aprendizagem Limitada. Como ter acesso a esse conteúdo, caso alguém, né, esteja nos assistindo e tenha interesse em adquirir esses produtos? O curso Mundo Patrístico a gente fez até aqui, né? Nós fizemos uma parceria, e você. E boa parte do curso foi gravado aqui, né? Eu acho que mais de 50% foi gravado aqui. E tenho lá muitos alunos bons. O Mundo Patrístico é um curso mais assim, mais profundo, tal, teologia muito mais rebuscada, mas é muito belo, muito belo. Eu tenho lá alunos, eu tenho professores universitários que são meus alunos, tenho médicos, de todo o Brasil, tenho pastores de todo o Brasil, pastores, tenho advogados, tenho pessoas de todo o Brasil que me acompanham, né, e que gostam muito do trabalho que eu faço no Mundo Patrístico. E depois, agora, lancei esse aqui, né, e tem feito sucesso também. Muita gente tem comprado. No Brasil todo, as pessoas têm procurado, porque assim, você é estudante, você quer melhorar o seu estudo, quer produzir mais em menos tempo, um livro desse aqui é uma bênção, sabe? Agora mesmo fizeram aí houve essa prova aí, né? E o Nordeste ficou muito bem representado. As melhores notas foram do Nordeste, né? Quer dizer, mostra que o povo nordestino não é o resto, como muita gente pensa, né? Sim. O povo no Nordeste tem muita gente inteligente, tem gente muito preparada, basta que a gente invista, basta que a gente tenha... Eu creio que na nossa cidade nós devíamos ter escola de talento, a chamada escola de talento, onde nós pudéssemos ter jovens, primeiro ter gente preparada, porque se não tiver gente preparada à frente, é coisa que não vai ter futuro. Então, escola de talento, onde você vai ensinar essas crianças a usar melhor o cérebro,
pegar adolescente, melhor, e criança, adolescente, para ensinar isso aí, melhor ainda. Aí você pega essa turma da Escola de Talentos para desenvolver o cérebro. Na Alemanha, eu vi isso aí na Alemanha, eu trabalhei na Alemanha, e a criança de pequena, ela já entra na Escola de Talentos, sabia? Para desenvolver o cérebro, para desenvolver os dois lados do cérebro. Porque nós temos dois lados, a pessoa desenvolve mais um, outro menos e tal. Não. Então, lá existe essa coisa. Existe também a preocupação com a inteligência emocional. Augusto Cury está fazendo um trabalho importante, né, lá no sul do país. Mas eu creio que esse trabalho deve chegar ao Nordeste, deve chegar ao Brasil todo. É um trabalho importantíssimo da inteligência emocional na escola. E outra coisa que as escolas não têm é metodologia de estudos. Isso aqui devia ser ensinado em toda a escola. Metodologia. Aqui eu tenho vários métodos que eu aprendi na Europa, com franceses, com italianos, com gente da Alemanha, gente dos Estados Unidos que estudava comigo. Aqui tem muitos métodos que eu revelo aqui. Então, eu creio que é uma carência grande. A gente tem que trabalhar mais isso nas escolas. Então, eu tenho esses infoprodutos, não é? Na Hotmart. Sou parceiro da Hotmart. Ano passado fui ao encontro dos infoprodutores. Éramos mais de 6 mil, né? No Brasil tem muito infoprodutor, muita gente produzindo cursos, e cursos bons, de qualidade. Não tem o picareta, né? Sim. Mas o povo tem que ter cuidado, né? Porque às vezes é aquela pessoa que aparece na internet, não é? Aluga uma mansão por um dia, um carro por um dia, não é? E diz: venha, me siga que você vai ter isso aqui. Isso aí tem, né? muito. Mas a Hotmart é uma empresa séria. Inclusive, uma das coisas que é falada desde o primeiro dia do encontro que eu fui até o último dia é essa questão de trabalhar de maneira correta para poder progredir. Porque quem não trabalha de maneira correta, ela pode progredir um mês ou dois, depois não tem progresso para essa pessoa. E as escolas, eu acredito que as escolas, além dos processos, né, das metodologias e processos que deveriam ser ensinadas, né, eu acredito que precisaria também preparar mais as pessoas para a vida. Por exemplo, empreendedorismo deveria se ensinar, deveria ser matéria obrigatória. Exato. Né? Porque ensinar como você tomar decisões, né? Trabalhar a sua inteligência emocional. Então, assim, é muito valorizado. E outro dia, conversando com um amigo, a gente tocou muito nessa tecla. Por que o aluno é muito valorizado quando ele sabe português e matemática? Mas será que eu não tenho talentos dentro de uma sala de aula, um bom comunicador? Aquele que conversa mais lá no fundão da sala, trabalha a comunicação dele. Que se ele não é bom em português e matemática, mas ele tem o talento e falta isso, né? Exato. O Daniel Goleman, ele escreveu uma obra sobre isso, né, na qual ele mostra que não existe uma única inteligência, não existe só o QI, não é? Quer dizer, a pessoa pode desenvolver várias inteligências. Às vezes a pessoa não é boa em matemática, mas é um artista. Ele sabe cantar, ele sabe tocar, ele sabe, ou é um artista do ponto de vista, é um artesão que sabe trabalhar com as mãos, sabe fazer uma peça de madeira ou uma peça de argila. Quer dizer, a inteligência hoje ela é multifocal, tem que ver a inteligência a partir de muitos focos, né? E valorizar o que a pessoa tem, né? Não partir do princípio que você só é inteligente se você entrar na minha caixa, não. Deus lhe deu um dom. Agora eu preciso lhe ajudar a desenvolver o seu dom. Você é inteligente nessa área. Então vamos desenvolver essa área aqui. E no Brasil falta nas escolas justamente isso também, essa questão de incentivar o empreendedorismo, né? Porque, veja, Geraldo Rufino, né? Geraldo Rufino, eu acompanho muito Geraldo, porque Geraldo foi como eu, um catador de latinha, né? E Geraldo hoje está onde está, né? Uma pessoa que tem destaque nacional, quer dizer, porque ele foi empreendedor. E ele fala sempre, desculpe ter interrompido, senhor, eu não sou pobre, eu apenas fiquei sem dinheiro. Exato. Ele fala sempre. Porque é mentalidade, né? Mentalidade. Aquele outro que vendia água, né? Não estou lembrado do nome dele, vendia água na praia, né? Tornou-se depois um grande empresário, né?
Então, assim, para mostrar que... Outro dia eu vi na internet uma coisa que achei interessante. Um menino com um carrinho de picolé. Não sei se você viu esse negócio. Se for o do condomínio, filho de um advogado, eu vi. O do condomínio. Filho de um advogado com um carrinho de picolé. Aí ele vendendo ali, aí os 2 caras pararam. Eles permita fazer um vídeo aqui. Fizeram o vídeo e disseram, esse menino aqui tem tudo para dar certo na vida. Porque ele é filho de um advogado. Ele tem condições, ele mora dentro de um condomínio de luxo. Mas o pai deu a ele essa carrocinha de picolé para ele aprender o valor do dinheiro. Eu lembro que eu tenho um amigo que ele estudava, fazia direito, né? E eu lembro que o pai era muito rico, era riquíssimo. Mas o pai não dava a ele o direito de desfrute de certas coisas. O pai dava uma mesada. Você tem essa mesada, você acabar com ela dentro de um dia, o resto do mês você passa de sufoco. Dava uma mesada, e o primeiro carro que o pai deu para ele foi um Fiat Uno. O pai tinha condição de dar uma BMW, se quisesse. Mas o pai deu um Fiat Uno. Você começa por aqui. Depois você vai saber o valor. Quando você tiver dinheiro, você compra um carro de luxo para você. Mas eu vou dar esse aqui para você começar por aí. E aquele camarada progrediu, tornou-se promotor de justiça, é um grande amigo, um irmãozão que eu tenho, que é promotor. E eu tenho saudade daquela família, eu tenho que depois visitá-la, porque eu aprendi muito com eles. Porque o velho era muito rico, e às vezes ele dizia, vamos conhecer aqui alguns prédios que eu estou construindo, coisa grande, construindo prédios grandes de João Pessoa. E o menino no Fiat Unozinho, que não era nem zero, era um Fiat Uno já passado, viu? Então o velho dava aquele valor para botar gasolina e um dinheirinho para ele comprar de lanche na escola, na universidade, e acabou. Sua mesada, essa aqui. Eu acho que os pais têm que também educar os filhos com relação a dinheiro, né? A escola tem que ajudar, ensinar empreendedorismo, né? Mas a família também tem que ensinar aos filhos o valor do dinheiro, né? Porque senão as pessoas crescem sem imaginando que dinheiro dá em árvore. Dinheiro não dá em árvore, porque existem várias maneiras de pensar a economia, mas 2 princípios básicos é saber ganhar e saber gastar. Gastar menos do que se ganha, poupar, não é? E manter as contas equilibradas, não é? E se a pessoa ganha pouco demais, então, pelo menos, ela vai se prevenir para ter o comer e não dar passos além do que ela possa assumir depois, né? Isso. Muito bem, já estamos com 1h15. Vamos às considerações finais. A conversa passa rápido, né? Conversa boa. Eu quero agradecer demais ao senhor, com a sua agenda extraordinária, né? Muita coisa, e ter tirado esse tempo, né? Para partilhar um pouco da sua vida, dar conselhos, trazer dicas, enfim, foi fantástico. Muito obrigado, viu, Padre Fábio, pela participação aqui. Eu é que agradeço, e eu gostaria que a gente tivesse outro momento para a gente também conversar, e eu gostaria de apresentar este projeto que eu estou desenvolvendo, que é esse projeto de desvendar o inconsciente, porque o inconsciente da gente, ele é responsável por muita coisa que a gente faz. E eu tenho feito em Junco um trabalho com alguns professores, professoras, algumas pessoas interessadas nessa coisa que são 4 passos importantes. Primeiro, se conhecer um pouco a sua história. Daí tem que perguntar aos pais como é que foi isso, tal. E aí tem algumas perguntas que eu entrego para eles, para eles procurar pesquisar. Quanto tempo eu mamei, quanto tempo foi isso, tudo, tá? Para poder depois eu dizer como funciona o negócio. Aí, se conhecer. Depois, aceitar as feridas e localizar as feridas. Aí eu falo dessas 5, embora tenha muitas outras, mas eu falo sobretudo dessas 5. Então, conhecer, aceitar. Terceiro, ressignificar e partir para a cura. Conhecendo o inconsciente, partir para a cura.
Pois, no próximo programa, eu gostaria que a gente pudesse, quem sabe, abordar esse tema, porque ele pode ajudar a libertar muitas pessoas de esquemas mentais onde elas estão aprisionadas. E elas pensam que não tem saída. A vida é isto aqui. Não, minha vida não é isto. A vida, ela pode ter a cor que você desejar. Você é que pinta a vida com a cor que você escolheu. Mas eu agradeço muito, foi muito bom a gente conversar, né? Você é um amigo antigo, um parceiro, né? A gente trabalha juntos, né? Grava aqui nesse estúdio algumas coisas. Aqui é um estúdio ótimo, né? Me sinto muito em casa aqui com você. Que bom. E espero que esse podcast, né, possa ajudar muitas pessoas a encontrar o sentido da vida. Eu diria que eu termino dizendo o seguinte: a pessoa imatura, que isso me veio esses dias no Evangelho domingo passado, né? Vieram pessoas para conversar com Jesus. Jesus perguntou: o que vocês procuram? O que é que seus olhos, seus ouvidos, seus sentidos procuram? A pessoa imatura, ela tem um nível de procura. Ela está aqui, ela procura coisas, não é, nesse nível aqui. Já a pessoa mais madura, ela é como a história dos reis magos. Ela procura um sentido para a vida. É algo mais elevado, né? Então, a pessoa imatura, não. Ela procura agora... vou procurar um litro de uísque ali do bom, vou tomar, vou procurar isso, procurar aquilo. Tá certo, o lazer tem que ter o seu espaço. Mas eu digo assim, quem procura direto isso, né? O prazer, a coisa... E Jesus fala desta procura mais profunda, pelo sentido da vida. E aí o Evangelho de João faz um caminho. No começo ele pergunta a esse povo: o que é que vocês procuram? E no final ele pergunta a Maria Madalena, faz uma outra pergunta. Quando ela vem no jardim, para o túmulo, né? Aí ele aparece e diz: a quem você procura? Então a pergunta saiu de o quê, que é coisas, não é? Para quem, que é uma pergunta sobre, é uma pergunta existencial, que você podia responder. O que você procura? Eu procuro a felicidade, eu procuro isso. Aí quando ele diz a quem você procura, a resposta pode ser: eu procuro a mim mesmo, em primeiro lugar, me conhecer, me encontrar no mundo, saber qual é o meu lugar. E eu procuro sentido para a vida no sobrenatural, porque eu sei que aqui eu não tenho sentido para tudo, não é? Fantástico. Então eu quero encerrar essa nossa conversa com este pensamento da evolução do Evangelho de João, que parte do que, das coisas, para quem. É muito interessante. Muito obrigado. Então, nos encontramos no próximo Pixelscast. Eu espero que não seja só mais um, ou apenas mais um, que venham vários e vários, com vários temas, e que possa levar até você que está em casa esse conteúdo magnífico, com essa figura extraordinária, amigo do peito. Então, até a próxima, a gente se encontra no próximo Pixelscast com o Padre Fábio.